Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés, enxugava-os com os cabelos. Cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, primeira leitura nós temos na liturgia de hoje uma carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira comunidade de Coríntios. Nessa carta, São Paulo lembra a esta comunidade que a sua pregação trouxe a eles a salvação e que essa pregação também apresentou aquilo que é o centro da nossa fé, que é o mistério pascal: paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que no final da leitura da carta que São Paulo está dirigindo aqui à comunidade dos Coríntios, São Paulo faz um reconhecimento. São Paulo, ele reconhece que o anúncio da palavra que ele fez àquela comunidade, que o evangelho que ele pregou, não foi por dignidade dele. Não foi porque ele merecia ou porque ele tinha méritos para isso, mas foi graça de Deus. Veja, São Paulo vai dizer assim: na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Ouvimos isso na primeira leitura. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja, ele reconhece: não há mérito em mim para aquilo que eu faço, não há mérito em mim para ser apóstolo. E aí ele continua: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. É pela graça de Deus que São Paulo reconhece que ele é quem ele é. Veja, meus irmãos, quem foi São Paulo?
o super apóstolo, aquele que conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo tardiamente, né? Na experiência ali quando cai do cavalo, encontra o Cristo ressuscitado e se torna esse grande evangelizador e pregador da palavra. E aqui reconhece: eu só sou o que sou pela graça de Deus. Veja, e aqui nós já podemos então ir percebendo o que é graça. É gratuidade. Não é merecimento. Não é mérito. São Paulo nos ensinou. Ele não merecia, e ele reconhece isso. Não havia mérito. Deus então dá a ele o dom. Deus dá a ele então a graça. Gratuita. Meu irmão e minha irmã, a graça de Deus dada a São Paulo é dada também a cada um de nós. Deus se volta para nós e também derrama sobre nós a graça dele, dons. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, de entender que Deus está me agraciando, porque às vezes nós temos uma mentalidade autossuficiente, autorreferencialista, né? Eu sou a suficiência, eu sou a referência. Então nada pode acontecer se não tiver a minha mão, a minha ação, se eu não fizer, se não for eu que me esforçar. E o que São Paulo está nos ensinando aqui? Que quando Deus nos dá a sua graça, veja, aqui estamos falando de graça, a graça operante de Deus em nós. Essa graça nós recebemos não por mérito, mas por misericórdia e por bondade de Deus por cada um de nós. Muitas vezes não reconhecemos porque não houve nenhum esforço da nossa parte. Nós estamos acostumados em uma sociedade em que a gratuidade não existe mais, né? As pessoas não dão mais nada de graça. Mas como Deus vai me dar algo de graça então? Sabe quando a mãe fala para o filho assim, a mãe paga o estudo do filho, né? Paga o colégio, aí o filho chega com nota ruim, aí a mãe fala assim, você não dá valor porque não custou o seu suor. Alguma mãe já falou isso aqui? Ou já ouviu, né? Não custou o seu suor. Não trabalhou, não é? Nós temos uma tendência de não reconhecer aquilo que não nos custou. Por isso, muitas vezes não reconhecemos a gratuidade. Deus, Ele age em nossas vidas de forma gratuita. Agora São Paulo vai nos dizer algo. São Paulo vai dizer assim, sua graça para comigo não foi estéril. Meus irmãos, e quando eu li isso, eu confesso para vocês que me preocupou. A palavra de Deus é muito viva, né? Eu nunca tinha reparado que São Paulo diz de uma graça que não havia sido estéril. Ou seja, a graça de Deus nele gerou frutos. Se tornou um grande apóstolo. Reconheceu que não era ele, que era Deus que falava, que agia nele, que os dons que existiam nele não era por merecimento, mas por graça de Deus. E fez com que essa graça não se tornasse estéril, perdida. O que é algo estéril, que não dá vida? E aí eu fiquei me perguntando, a graça de Deus em mim tem gerado frutos? Os dons que Deus me deu gratuitamente
Eu te convido a perguntar isso também. Porque a todos nós foi dado. Os dons que Deus te deu, de forma gratuita, não porque você merecia, mas foi dom. Tem gerado frutos? Ou tem sido estéril? Ou não tem servido, ou você não tem colocado a uso na missão, naquilo que Deus te confiou. Por isso tomarmos cuidado aqui e nos perguntarmos se a graça que Deus me deu tem produzido frutos em minha vida e frutos na vida do irmão. Olha o exemplo de São Paulo e olha os frutos da vida, da graça de Deus na vida dele. Imagina, meus irmãos, se a graça de Deus na vida de São Paulo fosse estéril, não gerasse frutos. O que seria da evangelização? O que seria dos primeiros cristãos, aquela primeira evangelização, desses homens que desbravaram, não é? E anunciaram o evangelho com coragem. Mas em contrapartida aqui, se São Paulo reconhece a graça de Deus que produz frutos na vida dele, o evangelho que nós ouvimos, nós temos uma atitude contrária aqui. O evangelho que nós ouvimos, nós temos Jesus, que vai fazer uma refeição na casa de um fariseu, e ao fazer essa refeição, Jesus encontra uma mulher pecadora que vai ao seu encontro. O fariseu que Jesus está indo na casa fazer a refeição, é a atitude contrária de São Paulo. Porque ele não reconhece a graça de Deus. O fariseu é aquele que precisa fazer, agir e mostrar para os outros que faz. E que acredita que pela força daquilo que ele faz, virá o merecimento. Entrando quase que numa heresia, né? Pelagianismo. Essa foi uma heresia dos primeiros séculos da igreja, que as pessoas não acreditavam na graça. A salvação vinha pelo meu esforço, eu que busco. Deus não tem nada com isso, a graça de Deus não tem nada com isso. O fariseu não reconhece, mas faz para viver da aparência, achando que a força do que ele faz vai gerar os méritos da graça para ele. O que nos ajuda a entender que esse fariseu pensa assim? A atitude dele com essa mulher que vai visitar Jesus. O que o fariseu fala? Ouvimos no evangelho. Se Jesus soubesse que essa que está aos pés dele é uma pecadora, o evangelho vai dizer assim, que a mulher, ela era conhecida como a pecadora. Ela não só tinha pecado, como essa mulher tinha pecados públicos. Por onde ela passava, era assim que ela era reconhecida, a pecadora. Olha lá a pecadora. Essa mulher vai se encontrar com Jesus na casa do fariseu. E nós vimos, ela se coloca aos pés de Jesus, derrama perfume nos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os cabelos. E aí o fariseu diz, olha, se ele fosse profeta mesmo, saberia quem é aquela mulher que está lá nos pés dele. É uma pecadora. O que esse fariseu pensa quando ele diz que aquela mulher é pecadora e que não merecia estar com Jesus? Como que aquela mulher que não tem mérito nenhum pode estar aos pés de Jesus? O que ela fez para merecer estar com Jesus? É uma pecadora. O que ela fez para estar lá? Porque a visão do fariseu é aquela visão de obra, não é? De mérito versus o perdão. E Jesus ainda perdoa essa mulher. Mas na cabeça do fariseu, como Jesus perdoa ela se ela não é digna, se ela não merece, se ela é uma pecadora, se ela não fez nenhuma obra e não buscou nenhum mérito para aquele perdão? Mas irmãos,
Olha a cabeça dessa mulher. Essa mulher aqui se assemelha a São Paulo da primeira leitura. Ela reconhece que de fato ela não tem nada, mas não deixa de ir aos pés de Jesus. Ela reconhece que ela é uma pecadora, limitada, falha, reconhecida como pecadora, mas ela não deixa de ir aos pés de Jesus. Ela sabe que não tem mérito. Ela sabe que não é porque ela merece que ela está aos pés de Jesus. E uma coisa moveu essa mulher. E no final Jesus diz no final, quando ele fala bem assim no final do Evangelho: tua fé te salvou. Essa mulher não foi curada fisicamente, essa mulher não estava pedindo a cura de alguém. Nós estamos acostumados no Evangelho, quando nós ouvimos Jesus dizer, tua fé te salvou, não é? Ou Jesus ressuscitou, ou Jesus curou fisicamente, ou Jesus agiu na vida de alguém, que aquela pessoa que está diante de Jesus está pedindo, intercedendo. Aí Jesus diz, não é? Tua fé te salvou. Mas quando Jesus diz para essa mulher, tua fé te salvou do quê? De uma vida de pecado. Tua fé te salvou e te levou à conversão. A tua fé na misericórdia. Meus irmãos, quando essa mulher se aproximou de Jesus, no que essa mulher estava acreditando? Senão na graça, senão na misericórdia, senão na gratuidade do amor de Deus por nós. Foi isso que fez ela se aproximar e estar aos pés de Jesus. A gratuidade deste amor. Eu tenho reconhecido a gratuidade do amor de Deus em minha vida? Eu tenho reconhecido, eu tenho acreditado, tido fé na misericórdia de Deus? E parece que nos tempos de hoje, falar de misericórdia é dizer de um comodismo. As pessoas até titulam os padres que falam de misericórdia como os padres light, né? Que fala para o cristão levar a vida de qualquer forma. Porque você tem que falar de condenação, de inferno. Esses são os padres bons. Porque o conceito de misericórdia é que está distorcido. A visão de misericórdia é que está distorcida. A experiência de misericórdia é que está distorcida. Porque quem disse que misericórdia é uma bengala para você se apoiar e não buscar a sua conversão, meu irmão? Quem disse que misericórdia é para nos deixarmos no comodismo do nosso pecado? Não! Olha a experiência do Evangelho e o que aconteceu com essa mulher. A tua fé, o que Jesus diz? A tua fé o quê? Te salvou. A misericórdia, meus irmãos, nos acolhe como somos, sem mérito, sem merecimento, mas nos devolve melhores, nos devolve salvos, nos devolve convertidos. Não há experiência verdadeira de misericórdia se ela não vem acompanhada com a conversão, com a vida nova, com a mudança de vida. E foi o que aconteceu com essa mulher. A tua fé te salvou. Ou vocês acham que depois desse encontro, ela continuou a mesma? Nenhum daqueles que foram acolhidos pela misericórdia de Deus e fizeram uma experiência verdadeira com essa misericórdia, saíram a mesma. Porque a misericórdia é um caminho,
é o encontro inicial, é o que me chama, é o que me atrai, é o que me faz ir a Jesus, mesmo não merecendo, mesmo não tendo méritos, mesmo talvez sendo reconhecidos como o pecador, a pecadora. Mas a misericórdia me faz me aproximar, me leva a me aproximar de Jesus. E essa aproximação, meus irmãos, muda as nossas vidas. Encontrar-se com o amor de Deus, reconhecer que nada sou, nos faz homens e mulheres convertidos de Deus. Portanto, não tenha medo de, assim como você se encontra agora, ir ao encontro do Senhor e da sua misericórdia, para que a partir dela, o passo de conversão, de vida nova, de renúncia do pecado, possa acontecer na sua vida. Eu queria te convidar a olhar um pouquinho agora para a sua história e para a sua vida. Nós vimos aqui testemunho de São Paulo, nós vimos aqui este fariseu com a sua atitude, vimos esta mulher com esta atitude. Mas qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude ao olhar para os seus pecados? Ao olhar para a falta de mérito e olhar para Jesus? Não fique parado, parada. Vá ao encontro. Vá ao encontro mesmo sem merecer. É esse encontro que mudará as nossas vidas. Apresenta para Jesus seu coração. Entrega para Ele as realidades aí interiores. E vá deixando que a graça dEle, a bondade dEle, toque o teu coração, a tua vida, e te encontre assim como você está. Não para você permanecer assim, mas para que este encontro transforme a sua vida. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Canta, eu te encontrei. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Canta pra Jesus. Eu quero me apaixonar por ti, e só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar, canta isso. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti, e só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.